Olá, pessoal. Essa aula é sobre biologia celular. Nós vamos conversar, então, sobre o que tem nas células, organelas e as funções delas. Então, primeiro eu apresento aqui, de maneira geral, né, um desenho de uma célula genérica, né, uma célula didática, porque mais para frente no curso de vocês vão ver que dependendo do tecido, dependendo do órgão que a célula está presente, ela vai ter um formato e uma função diferente. Então, pode variar a quantidade de organelas, né? Então, essa aqui é uma célula didática que vai mostrar para a gente quais são as principais organelas. Então, em sentido horário, vamos começar aqui, ó, pelo núcleo, certo? Então, o núcleo está simbolizado nessa imagem com roxo, e dentro do núcleo tem o DNA, que é o nosso material genético, né? Os cromossomos estão organizados dentro do núcleo, por isso os animais, né, são eucariontes, têm um núcleo delimitado por uma carioteca. Em seguida, tem aqui o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático vem do nome, né? Retículo quer dizer uma rede pequena. Então, é uma rede de canais, certo? Então, quando o nosso núcleo produz alguma substância que quer enviar para o citoplasma da célula, ou ao sentido inverso, sempre que uma molécula precisa se deslocar, ela não vai andar solta pelo citoplasma, ela vai se deslocar por essa rede de canais que tem aqui, certo? E aí a gente vai ver que existem dois tipos de retículo endoplasmático. A gente já vai falar de cada uma das organelas, tá? Aqui é só uma visão geral. Outra organela que está mostrando aqui em azulzinho seria o lisossomo, certo? O lisossomo, ele é uma vesícula repleta de enzimas dentro. Se tem bastante enzima dentro, já dá para desconfiar a função do lisossomo, né? Já vamos falar mais para frente. O ribossomo, que nós já comentamos também em algumas aulas anteriores, tem a função de síntese de proteína. É uma organela bem pequena e pode ter solta no citoplasma ou aderida ao retículo endoplasmático. O ribossomo, então, é uma organela bem simples que até mesmo as bactérias possuem. Seguindo, então, tem o complexo de Golgi, o complexo golgiense, dependendo do livro. O complexo de Golgi é um conjunto de bolsas achatadas, né? É um sistema também de membranas de bolsas. E uma bolsa ela serve para guardar alguma coisa, né? Então a função principal do complexo de Golgi é armazenamento. Mas a gente já vai ver que ele está envolvido em outras funções também, tá? Mas a principal é armazenar alguma substância que a célula precise armazenar. Aí aqui seguindo então, né, o sentido horário, ele vai apontar em azul claro o citoplasma e depois, né, ele vai apontar aqui nesse bege essa membrana que delimita a célula, que é a membrana celular ou membrana plasmática. Por último, ele está apontando aqui a mitocôndria, que está aqui em meio laranjinha, né, meio bege, meio laranjinha. A mitocôndria está envolvida com o processo de produção de energia para a célula, certo? Então, aqui é para a gente ter uma visão ampla, para vocês terem uma noção, né, da dimensão dessas organelas, né, o tamanho comparativo entre elas. E agora a gente vai falar em cada uma delas particularmente. Bom, vamos começar pela membrana plasmática. A membrana, como já foi falado em outras aulas, ela é do tipo lipoproteica. Então, lipo vem de lipídio, né, gordura, e proteico vem de proteína. Então, ela é composta basicamente por essas duas moléculas, lipídios e proteínas. Os lipídios são do tipo fosfolipídio, que nós já vimos na aula de química da vida. Então, esses fosfolipídios, eles parecem uns alfinetezinhos aqui, ou um palitinho de fósforo, né? Eles são mais ou menos assim nesse formato. E esses fosfolipídios, essa molécula, ele tem uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Então, se vocês notarem, eles ficam paralelos, né? Mas um oposto do outro, ó. Então, eu vou ter a parte hidrofílica, que é essa parte aqui de cima,
a parte hidrofóbica voltado para o meio. A camada de baixo vai ser o contrário, eu vou ter aqui a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Então, com isso, a nossa célula, ela vai tanto na parte externa, meio extracelular, quanto na parte interna, no citoplasma, ela está em contato em meio aquoso, né? O citoplasma, ele é 80% água, e o meio extracelular, dependendo do tecido ou plasma, né? Onde que essa célula estiver inserida, também ele é um meio aquoso. Então, essa molécula ela vai ter essa afinidade com a região aquosa, a membrana, né, a parte externa e a parte interna, voltada para dentro da célula. Toda essa camada aqui, então, é hidrofílica e toda essa camada aqui é hidrofílica. E no meio, então, tem a região que é hidrofóbica, né? E aí, nisso, elas vão compor essa camada, né, essa capa que vai proteger a célula. Então, além dessa parte lipídica, né, que são do tipo fosfolipídica, né, a gente tem também, então, as proteínas. Então, reparem que nesse desenho elas estão simbolizadas em roxo, tá? Então, aqui é um tipo de proteína da membrana, aqui é outro. Então, tem várias proteínas mergulhadas no meio da camada lipídica. Por isso que eles chamam também de modelo do mosaico fluido. O que seria isso? É um mosaico porque é composto, né, com a maior parte é a parte fosfolipídica, mas aí vai ter algumas proteínas mergulhadas. E ela é dinâmica, ela não é estática, né? Por isso que é fluido que eles chamam. Porque essas proteínas, elas podem variar, né, no formato, na quantidade e no local que elas estão inseridas. Uma coisa interessante também de lembrar aqui da membrana é que, além dela ser lipoproteica, que é bem importante vocês saberem, o nome desse modelo é chamado de mosaico fluido, isso é bem importante, tem nos livros. E uma outra característica que os livros sempre trazem é que a membrana ela é do tipo, ela tem uma permeabilidade seletiva. O que seria isso? Ela consegue selecionar o que pode entrar na célula e o que não pode. Então, ela não veda totalmente a célula. Essas proteínas que tem aqui, elas funcionam como poros, em que algumas moléculas elas permitem a entrada, né, para dentro da célula, e algumas moléculas elas não permitem. Então, existe na ponta dessas proteínas, nos carboidratos, né, umas moléculas, glicocálix, MHC, que vocês vão estudar mais para frente, tá? Mas que eles fazem o reconhecimento das substâncias. Então, se for uma bactéria, um vírus, a célula vai tentar se proteger e vai barrar a entrada. Mas se for algum aminoácido, alguma substância, algum mineral que a célula esteja precisando, ele vai conseguir entrar na célula. Então, ela tem essa permeabilidade seletiva. O retículo endoplasmático, ele compõe o que nós chamamos de sistemas de endomembranas. Então, o que seria isso? Endo é dentro. Então, é um sistema de membranas dentro da célula. Mas são membranas mais simples, tá? Mais diminutas, que a gente chama, né? São menores, não são tão complexas como a membrana plasmática que nós vimos anteriormente. Então, o retículo endoplasmático, né? Ele funciona como uma rede de canais e a principal função seria o transporte de moléculas dentro da célula. O retículo endoplasmático ele ainda vai se diferenciar, né, de dois tipos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático é chamado de rugoso porque na membrana dele, né, no limite externo, ele tem vários ribossomos aderidos, tá? Se a função do ribossomo é sintetizar a proteína, então a função do retículo endoplasmático rugoso também fica sendo síntese de proteína. Então, as proteínas são sintetizadas aqui nos ribossomos e já são depois, né, exportadas aqui, são transportadas pelo retículo. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderidos, né, na sua membrana, e ele está mais envolvido com o processo de síntese de lipídio.
O complexo de Golgi, o conceito dele são bolsas, né, achatadas umas sobre as outras, ou cisternas também eles chamam. Ele também faz parte do sistema de endomembranas, tá? Porque ele também é uma organela que é membranosa, né? Um tipo de membrana interna da célula. Então, essas cisternas ou essas bolsas, elas servem principalmente para armazenar substâncias dentro da célula. Mas também o complexo de Golgi ele está envolvido no processo de secreção celular. O que vem a ser secreção? Secreção é quando o nosso próprio corpo produz alguma substância. Então, por exemplo, a glândula sudorípara secreta o suor. A glândula sebácea secreta a oleosidade da pele, por exemplo. Então, secretar seria produzir alguma coisa, né? Quando o nosso próprio corpo produz. Ou secretar algum hormônio, né? Uma glândula que secreta um hormônio. No caso da célula, secreção celular seria, então... nessa imagem aqui tem um diagrama que mostra melhor, ó. Seria, então, produzir algum material e exportar para fora da célula. Então, vamos dar um exemplo de uma proteína. A proteína ela vai ser sintetizada no retículo endoplasmático rugoso, né, no ribossomo, vai ser transportada pelo retículo endoplasmático rugoso. Do retículo, ela vai para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, essas proteínas podem ficar aqui prontas, armazenadas. E aí, dependendo da demanda, vou dar um exemplo. Lá no pâncreas, né, a pessoa consumiu glicose, açúcar. Esse é o sinal para que se libere insulina, né? Então, às vezes a proteína fica armazenada ali um tempo e, quando for necessário, ela pode então ser exportada para fora da célula. No caso, então, o complexo de Golgi, ele vai emitir, né, essas vesículas, essas bolsas menores, para depois se fundir com a membrana da célula e liberar esse conteúdo que foi produzido. O lisossomo, ele também é uma vesícula, né, como se fosse uma bolsa pequena, e ele inclusive tem origem no complexo de Golgi. Como a gente viu, o complexo de Golgi ele pode só armazenar as substâncias ou emitir vesículas menores para possivelmente secretar, ou se não, essa vesícula pode ficar dentro da célula. No caso do lisossomo, então, ele é uma bolsa, uma vesícula, cheia de proteína dentro. Essas proteínas do lisossomo são enzimas, tá? Então, como a gente já estudou, né, todas as enzimas são proteínas e a função delas seria fazer digestão. Aqui no caso, né, então a função do lisossomo é digestão intracelular. Dentro da célula, alguma organela que já estiver desativada, que estiver velha, por exemplo, uma mitocôndria, ou uma bactéria que entrou na célula, qualquer coisa que precisar ser quebrada, digerida, vai se fundir, né? O lisossomo ele vai, como se fosse fagocitar, vai englobar, vai se fundir com essa outra organela ou com uma bactéria, né? Com o que tiver que ser digerido. E essas enzimas digestivas, então, vão quebrar em partículas menores, para que seja absorvido pela própria célula. E lembrando que essas enzimas que tem dentro do lisossomo, elas são do tipo hidrolases ácidas. Então, elas são enzimas que elas precisam, para elas trabalharem melhor, precisam de um pH mais ácido. Então, reparem como o nome organelas vem de órgãos pequenos. Então, aqui no caso, o lisossomo, ele se assemelha com a função do nosso estômago, né? Então, o nosso estômago, nós vimos que ele tem um pH bem ácido, em torno de 2, para digerir os alimentos. O lisossomo também, ele é uma vesícula, dentro dele ele consegue manter um pH bem ácido, bem baixo, para ocorrer esse processo de digestão intracelular. O peroxissomo, ele é muito parecido com o lisossomo, tá? Ele também é uma vesícula de origem do complexo de Golgi, só que ele tem algumas enzimas especiais, especialmente, né, a catalase, que faz, então,
a desintoxicação da água oxigenada, né, que acaba formando como produto de metabolismo, do álcool. Então, o peroxissomo, ele também faz o processo de digestão, de quebra, também tem enzimas, só que ele é mais específico para a questão de desintoxicar. A função da mitocôndria é gerar energia para a célula. Então, ocorre um processo metabólico de respiração celular. Nesse processo, ela acaba gerando, né, ATP, gerando energia para o metabolismo da célula. Então, como eu falei anteriormente, dependendo do tecido em que essa célula está, a célula pode ter mais ou menos mitocôndrias. Então, uma célula muscular, por exemplo, ela é muito rica em mitocôndria, porque é uma célula que trabalha muito e precisa muito de energia. Então, a mitocôndria, ela tem duas membranas, né? Uma externa, que está aqui simbolizado em laranja, e uma interna, que é toda cheia dessas redobras aqui, por isso que o nome é crista, né? Lembrando a crista de uma onda, então são cristas mitocondriais. Está envolvido, então, no processo de respiração celular, e lembrando de uma aula anterior nossa, a origem da endossimbiose, né? Em que eles afirmam que há bilhões de anos atrás, né, a origem da mitocôndria pode ter sido uma bactéria que foi fagocitada por uma célula animal. Então, por que eles têm, quais são as evidências? Ela possui duas membranas, uma externa e uma interna, e a mitocôndria também possui DNA próprio, tá? Então, além do DNA que tem lá dentro do núcleo, que é a maior quantidade, mais de 90%, nós temos também um pouco de material genético dentro das mitocôndrias. Bom, o núcleo nós vamos falar mais na próxima aula, em que a gente vai falar dos ácidos nucleicos, o DNA, o RNA e o processo de síntese proteica. Mas só para comentar nessa aula, né, como a gente está falando de todos os componentes celulares, o núcleo, então, ele tem uma membrana que envolve, que se chama de envoltório nuclear ou carioteca, e ele tem também a região do nucleolo, ele é o centro organizador da célula, onde vai estar inserido o material genético. O citoesqueleto é uma rede de filamentos e proteínas que existe para dar sustentação ao citoplasma. Então, as organelas, elas se encontram na célula de uma maneira organizada. É claro que não é totalmente estático, como um esqueleto ósseo que nós temos. Ele é um esqueleto que dá uma certa maleabilidade por ser filamentos de proteína, mas ele dá então uma configuração para a disposição das organelas na célula. O ribossomo, então, a gente vai falar um pouco melhor dele também na próxima aula, quando nós formos ver a síntese proteica. Mas ele, então, é uma organela muito simples, que até mesmo as bactérias têm. É uma organela pequena, que tem grande quantidade solta no citoplasma, mas também pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso. A função é síntese de proteína, então o ribossomo ele consegue sintetizar vários tipos de proteínas, ele vai unindo os aminoácidos que estão no citoplasma da célula que vieram da nossa alimentação. Então ele vai juntando esses aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica, né, que é a proteína. Bom, vamos recapitular então os componentes celulares que nós vimos na aula de hoje. Fazendo sentido horário, começando aqui número 1 e número 2, está simbolizando o núcleo e o nucleolo, né? Número 1, nucleolo, número 2, o núcleo. O número 3 está apontando para um ribossomo, que ele pode estar tanto livre no citoplasma quanto aderido ao retículo endoplasmático, como é o caso desse desenho. O número 4 pode estar simbolizando um lisossomo ou um peroxissomo. O 5 representa, então, o retículo endoplasmático rugoso. O número 6 representa um complexo de Golgi. O número 7, a membrana plasmática. O número 8, o retículo endoplasmático liso. 9, as mitocôndrias. 10, pode ser tanto um peroxissomo como um lisossomo. E o número 11 simboliza aqui o citoplasma.